Eita, nós, espera. Bom dia, queridos. Será que já entrou ao vivo? Acho que sim, né? Bom dia, gente. Vamos acordar. Quintou. Ei, Sara, Cris. Ei, histórias, que eu não sei qual das meninas é. Bom dia. E aí, gente, tudo bem? Mi, que delícia. Tô com saudade de você, mulher. Depois tu me deve umas atualizações. Bom dia, Tati. Só arrumar meu ar aqui. Ai, prometi um cenário diferente ontem, mas não rolou. Muito barulho lá na sala. É a hora que os vizinhos saem pra trabalhar, não vai rolar. Quem sabe quando for mais tarde, não é mesmo? Rafael, bom dia. A pessoa que me trola na academia. Bom dia, gente. Vamos começar, né? Afinal de contas, a programação aqui é meia horinha. Vamos lá. Hoje o nosso tema é força para ir para a vida. E aí, se fizer sentido para vocês, para quem fizer sentido, inclusive para quem assistir a reprise, bota o coração, coloca o emoji. Bom dia. Bota o avião. Aí, Rafael, pega o aviãozinho aí e encaminha para os nossos amigos. Faça isso. Para todo mundo que possa se beneficiar do conteúdo, gente. Ai, que felicidade. O nosso tema que ganhou na enquete foi o Força de Ir para a Vida. Até tem uma live, né, minha e da Michelle, que era potência de vida. Tem alguns pontos que se correlacionam. Mas aqui eu trouxe outras coisas mais hoje, até pra gente já começar a aprofundar um pouco mais, né? Esse tema ele é bem vasto, tem muitas coisas que podem ser ditas aqui. Então também separei algo que é um pouco mais aprofundado, né? É um tema super diamante, né? Maravilhoso. É o tema principal, né, gente? Vamos lá. Sem força de ir pra vida não tem o resto. Não tem sucesso, não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem nada. Então esse tema, ele é realmente, assim, primordial. Fiquei feliz que teve essa sugestão e que ganhou também. Oi, Amanda, bom dia! Olha, nosso tema aqui hoje é força de ir pra vida, viu? É bom. Se você não puder ficar ao vivo, depois assiste a reprise. Então, esse tema ele é bem vasto, né? Tem muitas coisas que podem ser ditas, mas também é um tema que exige uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. Para além da parte que a gente ganha consciência quando escuta uma live ou lê algum material. Que bom, Amanda! Feliz! Ou algum material lê algum material que tem esse tema. O mais importante é a mudança de postura, a mudança de comportamento que você pode implementar no dia a dia ali, de acordo com aquilo que você vai aprendendo, né? E a primeira coisa, gente, não existe força de ir para a vida sem tomar pai e mãe, né? Pai e mãe é fonte, ponte e combustível para a vida. Se fizer sentido, Amanda, pra você, vai encaminhando pras pessoas e vai colocando os emojis, o coraçãozinho aí e os emojis. E o que é o tomar os pais, né? O tomar os pais, que a gente chama na constelação, na verdade é você concordar com tudo aquilo que você recebeu e viveu perante os seus pais, que veio deles, da história deles. A gente chama de tomar os pais, mas isso é uma atitude diária, é um concordar diário, é um dizer sim a eles diariamente. E o porquê que é importante você dizer sim aos seus pais, a vida que chegou até você através deles, né? Porque isso é dizer sim à vida, porque os seus pais são o combustível, né? A ponte. A ponte de vida, eles foram o meio de transporte da vida que chegou até você. Então, tomar os pais. Bom dia, Debbie. Bom dia, Felipe. Tomar os pais é a primeira fase de ter força de ir para a vida. Concordar, dizer um sim ativo a tudo aquilo que você recebeu, a tudo aquilo que chegou até você através dos seus pais, né? Toda vez que dizemos sim para a vida que chegou até nós, através dos nossos pais, nós dizemos sim para nós mesmos, né? E automaticamente dizemos sim para a vida.
É claro que isso é um processo. A própria Lu fala e dá o exemplo do Bert, né? Que ele com 80 e tantos anos ainda tinha questões com a mãe e ainda reverenciava e fazia o movimento de aceitar o que a mãe tinha para oferecer. Então, tomando os pais, né? É um processo diário. Oi meninas, bom dia. Não vou dar bom dia para todo mundo, senão vai ficar um pouco cansativo aí. Mas sejam bem-vindas. Coloquem o coração aí e encaminhem a live. Então, esse tomar a vida que chegou até nós, através dos nossos pais, né? Esse movimento de reverência, que é um processo, que é diário, que vai demandar postura, que vai demandar desconforto, inclusive, né? Mas o contrário também é muito verdadeiro. Toda vez que a gente diz não para os nossos pais, é um não que estamos dizendo para nós mesmos e para a nossa vida. E aí é importante vocês fazerem uma análise, né? Se você ainda tem exigência, se você ainda olha só para o que faltou ou para o que deveria ter sido. Eu acho que poderia ter sido assim, eu acho que me faltou carinho, me faltou atenção, minha mãe trabalhava demais, não me dava atenção. Se você ainda olha para esse lugar de falta, para esse lugar de exigência, quem tá gritando aí dentro é a criança, né? E aí a gente já sabe que a criança não prospera, a criança não ganha dinheiro, a criança não trabalha. Aliás, a criança ganha dinheiro, né? Ela não faz dinheiro. O adulto faz dinheiro. A criança não tem um relacionamento saudável, a criança não tem as rédeas da própria vida, né? E qual que é o movimento importante que você precisa fazer aqui? O movimento é trazer esse eu adulto para a sua realidade, para que esse eu adulto assuma as rédeas da sua vida e diga: tá tudo bem, foi como tinha que ser. O eu adulto reconhece que os pais fizeram aquilo que era possível, aquilo que estava ao alcance deles, né? E aí é você olhar para a sua história, olhar para o que aconteceu, independente do que foi, porque o adulto tem essa postura, e dizer para a sua história, a história dos seus pais, a sua história com os seus pais, e dizer: obrigada, agora eu vou fazer algo bom com a minha vida. Vocês percebem a força que tem isso? Oi, Eli, beijo, Eli, que saudade! A força de você olhar para a sua história e não mais olhar para a falta, não mais olhar para a exigência, não mais olhar para o e se. E se eles tivessem me tratado de tal forma? E se eles tivessem me proporcionado uma educação X, mudado de cidade? E se? É parar de olhar para esse e se, e no seu adulto responsável, olhar para essas histórias, dizer um sim com concordância, né, com reverência, e dizer para eles: obrigada, agora eu vou fazer algo bom com a minha vida. Até porque, né, gente, a nossa história nos trouxe até aqui. Então, às vezes, a gente ainda olha muito para o passado, muito para o que passou, para o que deveria ser. Mas a gente tem que ter consciência que se estamos onde estamos, se somos o que somos, é porque a nossa história nos trouxe aqui, né? Como tem aquela frase: a nossa história é a nossa maior ferramenta de mudança. Então a gente também não tem garantia nenhuma que, se eles tivessem feito de uma forma diferente, se os pais tivessem agido de uma forma diferente, a sua vida seria diferente. A gente não tem garantia nenhuma disso. Só que a gente pode fazer diferente daqui pra frente, que é deixar essa postura de arrogância, essa postura de cobrança, essa postura de exigência, de falta, sentir a força da vida em si, adulto responsável, e dizer: daqui pra frente eu tomo conta, daqui pra frente eu dou conta, daqui pra frente eu assumo as rédeas da minha vida, né? A gente sabe que tem famílias com histórias difíceis, que tem filhos com histórias difíceis com os pais, mas ficar olhando pro passado não vai trazer força, né? É preciso se apaziguar, foi a palavra da semana. É preciso se apaziguar com aquilo que foi. E tomar essa força que veio a você através dos seus pais e fazer algo de bom com isso, né? Afinal de contas, se estamos aqui, somos todos bem adultos. Ai, ai. E aí, o porquê também, né, dessa premissa? É ter a consciência de que
Sem a vida dos seus pais, a sua vida não seria possível. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. E quem fez constelação comigo, quem vai no grupo, sabe. Se tirar o seu pai e colocar o vizinho, não é você que nasce. Se tirar a sua mãe e colocar a fulana, não é você que nasce. Então, a sua vida só é possível porque os seus pais, esses mesmos que te deram a vida, são eles. Se fosse qualquer outra pessoa, não seria você. Então, essa é a premissa básica, né? A primeira de você se apaziguar com a vida e sentir a força para realizar algo na vida, né? Os pais são as nossas primeiras raízes com o mundo. E a nossa relação com eles determina toda e qualquer outra relação que venhamos a ter. Relacionamento, trabalho, dinheiro, sucesso, passar a vida adiante, né? Projetos. Então, é tomar a consciência de que os pais são as nossas raízes neste mundo. E essas raízes, como nós lidamos com isso, determina toda e qualquer relação que a gente venha a empreender na nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto, é o que a gente chama de tomar os pais, que nada mais é do que esse apaziguamento, essa concordância, esse sim ativo, né, com a história dos nossos pais. E aí, poderia entrar aqui também na questão de você estar fora de lugar, de você não ser pai dos seus pais, mas esse eu vou deixar para outro momento, até porque já foi falado aqui no perfil. Tem lá o vídeo da lei sistêmica da hierarquia, mas é uma dinâmica também que faz você perder força, né? O segundo ponto que eu considero altamente relevante para a gente falar sobre força de vida, potência de realização, é você entender que a sua vida é muito valiosa. Por que ela é muito valiosa? Porque, gente, a sua vida chegou até você também através de todos os seus antepassados, toda a sua ancestralidade. E aí, a questão é, a vida veio de muito longe, muito longe. Eu até falo, né, cada geração que passa, a gente fica mais rico, né, mais rico de vida. Se a gente considerar que temos em nós, e nós somos a materialização da vida de todos os nossos antepassados, de toda a nossa ancestralidade. Então, olha como isso é sensacional, eu tô até arrepiada. Cada geração que passa, ficamos mais ricos de vida, né? Acumulamos em nós a vida dos nossos antepassados. A vida é um milagre, com certeza. Então, nós somos a materialização da vida, da nossa ancestralidade. E essa consciência me traz, assim, algo muito forte, um tema que eu gosto muito, que é justamente pensar que eles passaram por muitas dificuldades, né? Acho que falei isso aqui na live passada. Perderam familiares, passaram por movimentos de fome, de pobreza, de imigração. Aí a Amanda sabe, gente, a família da Amanda veio do Líbano. E o ano passado ela foi no Líbano conhecer as origens do avô dela, né? E a coisa mais linda é você ter essa consciência de que você precisa reconhecer que você é o sonho de todos os seus antepassados. E que você tem essa potência de vida, você tem essa força de vida, né? Acumulamos em nós a vida de todos eles. Isso inclui a dificuldade que eles passaram, as dificuldades, né? Os nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós mudaram de cidade sem garantia nenhuma. Naquela época não tinha comunicação, então deixavam pessoas para trás. Sem saber se nunca mais, se iam voltar a ter contato, se iam saber notícia, passaram por fome, perderam familiares em navios, em guerras, na escravidão e por aí vai. Então, a gente precisa reconhecer que somos muito ricos em vida e que essa riqueza tem que estar em nós a ponto de ser uma potência. Gente, hoje nós estamos aqui, né? No ar-condicionado, eu nem 7 horas da manhã no ar-condicionado, com o meu cafezinho na internet, falando para pessoas que nem moram na minha cidade, tendo meu trabalho, meu carro. Olha só, é minha obrigação ser feliz, né? É minha obrigação levar a vida para frente. Não só de passar a vida, mas é minha obrigação trabalhar com alegria, viver com alegria,
por tudo que eles passaram, né? Honrando o que eles passaram. Esse movimento de honrar aqueles que vieram antes. E aí, eu tinha até anotado aqui, né? Mas eu já falei a frase do Bert que fala: tu és o sonho de todos os seus antepassados. E a gente não tem como se esquivar disso. Tem que trazer essa força e essa potência de vida, honrando, né, Tati? Vai na academia, vai cuidar da sua vida, vai ter uma vida saudável na medida do possível, trabalhar, fazer dinheiro, ajudar as pessoas, colocar o nosso servir no mundo, né? Porque estamos aqui por eles. Quantos deles não puderam? Quantos deles sequer podiam trabalhar, se comunicar? Quantas mulheres, né, foram caladas? E nós estamos aqui hoje podendo nos comunicar com o mundo e ainda assim a gente se economiza. E aí quando você se economizar na vida, não vou empreender, não vou fazer tal projeto, não vou trabalhar, não vou estudar, não vou... Gente, a gente tem obrigação de ser feliz, de trabalhar, de fazer dinheiro, de levar a nossa vida pra frente, né? Pensando nas dores que os nossos antepassados passaram, pensando em tudo o que eles viveram. Se nós estamos aqui hoje, nós precisamos honrar o que eles passaram. E como que a gente honra isso, né? Vivendo a nossa vida com alegria, fazendo, realizando. Eu não sei se vocês conseguem sentir essa força. A Amanda que comentou aí, provavelmente sabe, sente e reconhece. Se não reconhece, vamos fazer o exercício de reconhecer, né? Reconhecer a força da vida dos nossos antepassados que está em nós. Vou até repetir a frase que eu falei no começo. Cada geração que passa, nós ficamos mais ricos de vida. Então é nossa obrigação entender que os nossos antepassados passaram por muitas situações, dificuldades e fazer da nossa vida uma boa vida. Isso é sentir a força da vida em nós, né? A força da realização. Esses dois pontos que eu falei, que é tomar os pais, que é reconhecer a força da vida dos nossos antepassados que habita em nós, que somos a materialização, né, de todas as questões que eles passaram, de todas as dificuldades que eles superaram, e nós estamos aqui hoje, né, na obrigação de honrar a vida que chegou até nós. Esses dois aspectos, eles são bem sistêmicos, mas tem uma outra questão que aí é um pouco mais aprofundado, né? A gente chama na constelação de emaranhamentos, são os emaranhados. O que é um emaranhamento? Um emaranhado, né, é uma situação difícil que alguém da sua família passou e você acaba inconscientemente abraçando para si. Assumir os destinos difíceis da sua família atual ou dos seus antepassados. Isso é bem particular, isso aí só dá pra você saber se você de repente tem desânimo, não tem força de ir pra vida. Só dá pra saber numa constelação porque vai depender de família para família. Mas eu queria trazer um exemplo de uma cliente que eu atendi. A queixa dela era exatamente essa, por isso que eu me liguei de falar. Ela chegou até mim e disse assim: eu estou paralisada diante da minha vida. Estou paralisada diante dos meus projetos. Ela tinha um super projeto para colocar no mundo, né? Era uma questão ali de empreender. E ela sentia essa paralisia de ir para a vida, de ter a ação. E aí, na constelação dela, que a gente vai conversando com o cliente e logo deu para entender a dinâmica. A mãe dela teve abortos antes dela nascer. E o que isso impacta, né? Pra mim ali ficou muito claro e fez total sentido pra ela, tanto que hoje ela já está, né, na execução dos projetos dela, na força da vida. O que isso impacta? Ela estava paralisada, assumindo para si o destino difícil dos irmãos que não puderam nascer. E aí tem uma dinâmica que Bert traz na literatura que eu sigo você. Ou assim como você, eu também não vou para a vida. Então a gente conseguiu identificar, ela conseguiu fazer um movimento profundo de entender que ela estava leal à história dos irmãos que ela teve que não puderam nascer. Então, assim como você não pôde ter vida, eu também não posso. E ela tinha ali a dinâmica da paralisia diante da vida.
O movimento é reverenciar também essa história, reverenciar também esse destino difícil, né, que as pessoas, os membros da família têm. E ela conseguiu profundamente fazer esse movimento, está no processo dela, né, porque não é uma coisa automática, você precisa caminhar, né, nos seus processos, mas foi um movimento muito lindo e que o tema principal dela, o tema que ela trouxe para a sessão era esse: eu não sinto força de ir para a vida, eu me sinto paralisada. E aí ali na constelação foi possível identificar que ela estava nesse movimento de se identificar com os irmãos que também não puderam nascer. Então esse é um exemplo, né, um pouco mais aprofundado do emaranhamento, que é assumir os destinos difíceis. Então, dentro das famílias, você também pode estar assumindo um destino de não potência de vida, de não ir para a vida, por amor e lealdade a alguém ou a alguma história da sua família. Então, esses são os aspectos sistêmicos que eu trouxe hoje. Claro que tem mais, né? Tem outros. Esse tema é muito vasto, como eu falei lá no começo, mas agora eu queria falar um pouco mais também da parte cognitiva, né? Para além do pensamento sistêmico, para além das histórias da nossa família, é aquilo que a gente consegue fazer do nosso universo pessoal, né? Aquilo que a gente também tem consciência e precisa trazer ali para o nosso dia a dia, né? O que é o inverso? O que te faz não ir para a vida, não ter força para ir para a vida? É o medo e a resistência, aquela resistência velada. Não sei se vocês vão conseguir entender. Então, assim, você fala que você quer um trabalho novo, quer mudar de trabalho, quer um relacionamento, quer mudar uma postura, mas quer uma casa nova, quer um carro, quer alguma coisa, aquele impulso, mas no fundo, você ainda resiste. Não é uma resistência clara, é uma resistência velada. No fundo, você ainda tem medo. Então, é analisar esses comportamentos. E aqui eu tô falando do âmbito do eu, da esfera do eu, e não da esfera da ancestralidade. Da esfera da ancestralidade são esses dois pontos primeiros, né? Então, é uma análise de si mesmo, uma análise da sua consciência, né? Você se abre para a vida ou você ainda resiste? Você se abre para receber mais ou você ainda resiste? Você ainda busca muitas validações? Você ainda busca muitas opiniões? Você ainda pensa demais antes de tomar uma decisão? Tudo isso é resistência. Pode não ser claramente para você, mas é. Se você fizer uma análise de si, uma análise da sua consciência, você vai ver que isso é resistência. Então, análise do seu modo de pensar, né? Para além do comportamento, é aquilo que está dentro da sua cabeça, né? Se você é aquela pessoa que fala, eu só vou fazer X se tiver tal garantia. Ou só se alguém já me disser que foi bom. Isso é resistência. Isso, no fundo, está te mantendo preso ali na escassez, está te mantendo preso ali na não força de vida, né? Não potência de vida. Então, o inverso do medo, da resistência, é a confiança, né? É você dar o passo. A gente fala, né? Colocar o pé para depois Deus colocar o chão, né? Eu até nem ia dar esse exemplo aqui, tinha tirado aqui do meu papel, mas eu vou falar. Vou falar porque o Gregory entrou aí e eu me lembrei disso. Por volta de 2014, 2015, eu estudava para concurso, né? E tive um momento ali de muita dificuldade, principalmente financeira. E ainda assim, eu continuei. Então, apesar de não saber como ia ser o dia de amanhã, eu fazia dívida, eu comprava passagem, eu viajava para fazer o concurso, me virando em 10, sabe? Assim, literalmente vendendo almoço para comprar a janta. E aí uma amiga minha perguntou assim para mim: como você sabe que vai dar certo? E naquele dia eu respondi para ela, era por mensagem, eu falei assim: eu não sei, eu simplesmente confio que vai dar certo. E deu, né, gente? Graças a Deus. Mas aí, quando eu tava escrevendo o roteiro aqui da live, me veio esse exemplo, porque era realmente assim, eu sentia no corpo que eu podia confiar que ia dar certo. E de fato deu, né? E aí eu percebi também que eu tava perdendo muito isso da confiança genuína de ter no meu coração a confiança genuína de que as coisas na minha vida vão acontecer para o bem, né?
Então, o contrário do medo, da resistência, da vontade de controlar os resultados é justamente essa confiança. A confiança de que vai dar certo. E isso te traz um estado de espírito de força para ir para a vida. Então, apesar de, eu sigo fazendo. Então, não é pensar no e se, é seguir fazendo no caminho que você quer trilhar. Aí também a gente já caminha para outro ponto, né? Que é, dentro de todo esse contexto, a sua presença e a sua entrega para a vida. Há uns meses atrás eu escrevi essa frase e é uma coisa que ficou na minha cabeça, né? A vida te trata como você trata a vida. A vida te trata como você trata a vida. Isso significa que, se você quer ir para a vida, quer ter força de vida, você precisa tratar bem a sua vida. E o que é tratar bem a sua vida, né? É entrega. Você precisa entregar mais para a vida, para que ela te devolva. Entregar alegria, entregar trabalho, servir, entregar saúde, né? Correr atrás daquilo que você precisa entregar para a vida para que ela te retorne. Então, o quanto você entrega para a vida é o que ela te devolve, né? E aí eu não tô falando do fazer desenfreado, não. Eu tô falando de entrega efetiva e com presença e com alegria, né? E aí também é importante falar que dentro dessa perspectiva de entregar para a vida, não é entregar para o outro, é entregar primeiro para a sua vida. Então, primeiro fazer as coisas por você, né? Primeiro o seu transbordar. Então, sei lá, buscar uma religiosidade, o corpo, a mente saudável, os relacionamentos saudáveis, se dedicar ao seu lar, ao seu casamento, ou seja lá o que é que você tenha, ao seu trabalho, entregar, fazer mais, dar o mais, primeiro dentro da sua esfera, para depois transbordar para o outro, né? Porque não adianta eu achar que eu tô lá doando a minha semana inteira num trabalho voluntário e a minha vida tá toda cagada. Então é fazer primeiro por você, para depois transbordar para o outro, né? Aquela célebre frase, cada sim que você diz para o outro, querendo dizer não, é um não que você diz para si mesmo. E cada não que você diz para si mesmo é um não que você diz para a vida que você quer construir. Cabe aqui, né, essa frase, porque quando a gente fala presença, entrega, ter atitude na vida, é muito mais comum a gente achar que a gente sempre precisa fazer pelo outro, quando na verdade a gente precisa fazer primeiro por nós, né? Primeiro eu me preencho, depois eu transbordo para ajudar o outro. Então, quando eu falo em viver a vida com presença, entrega, é isso que eu tô querendo dizer. É alegria, é servir, é trabalhar, é cuidar da sua saúde, é cuidar do seu corpo e depois transbordar para o outro. Fez sentido aí, gente? Estamos caminhando para o final. Deixa eu beber uma água aqui. E aqui já, agora caminhando para o final, até porque já deu a nossa meia horinha. Todas essas reflexões, né, que eu falei antes. E para finalizar, eu queria trazer uma última provocação que é: por quem você permanece nessa dinâmica de não ir para a vida? De ficar no menos, de não ter essa potência de vida. E aí você pega essa frase, essa pergunta, né? Por quem você permanece nessa dinâmica? E volta lá em todos os outros pontos. A esfera do pai e mãe, a esfera da ancestralidade e a esfera do eu. A esfera do eu no sentido de não ter medo, não ter resistência e estar na vida com entrega e com presença e vivendo com alegria. A constelação, ela traz essa consciência, né? Mas, como eu falei lá no começo, é preciso autorresponsabilidade. Só você é responsável pelas mudanças da sua vida. Então, eu posso fazer 50 lives aqui. Se você não tiver comprometimento com a sua mudança de postura, não vai resolver. Não adianta você ler o livro lá, O Milagre da Manhã, a planilha de organização, planner de sucesso, a planilha financeira, e não ter mudança de postura.
Isso é mudança de postura, mudança de comportamento. É claro que quando você se conhece, isso é autorresponsabilidade. Aqui todos somos adultos autorresponsáveis. É claro que é muito mais fácil, já falei isso também, acho que na live do dia 1º de janeiro. É muito mais fácil você implementar mudanças duradouras e profundas quando você tem o autoconhecimento. Porque aí você consegue perceber o que dentro de você precisa fazer. Mas não adianta você só executar fora, você precisa olhar para dentro, né? E aí, quando eu me proponho a fazer a live, a fazer o grupo de constelação e as pessoas ainda resistem, né? Resistem em assistir, resistem em ir no grupo, isso também é sintoma, né? Isso me diz sobre elas, sobre qual é a permissão que elas têm para ir para a vida. Então, todo mundo vai ter o tempo certo para acessar o seu lugar de força, para acessar essa potência de vida. Porque nem todo mundo está disposto, consciente ou inconscientemente, a olhar para isso e a promover mudanças efetivas. Que dá trabalho, que tem o desconforto, que tem o incômodo. Mas se você quer, já que o tema da live é força de ir para a vida, se você quer ir para a vida, eu sinto te dizer, você vai precisar lidar com a resistência, com o incômodo, com o desconforto. Sem isso, gente, não tem crescimento no conforto, no quentinho. Não tem crescimento se você chorar, né, minha gente? Vamos lá, foi só o que fizemos no ano passado. Ai, Deus, não vai ser fácil, não vai ser confortável. Mas, se você chegou aqui e quer ter mudança, né, vislumbra a sua vida com mudança, você precisa passar pelo vale do desconforto e ter autorresponsabilidade de saber que você precisa mudar comportamento. Senão não vai ter live, não vai ter planner, não vai ter cronograma de estudo, não vai ter constelação que resolva a sua vida, se você não tiver postura de mudança. E é isso, gente. Eu começo a live meio dormindo e termino agitada, né? Eu adoro. E aí, gente, fez sentido pra vocês? Comentem aí, eu vi que as meninas estão. Minha cunhada entrou, não sei se ela ficou. Vamos lá. Ai, ela tá aí, ó, eu vejo. Eu vejo aqui tudo, gente. Eu sou esperta. Adoro. Beijo, Tati. Hoje começamos. Eu já vou te mandar uma mensagem, tá? Obrigada, gente, pela presença. Quem for assistir a reprise, dá o coração, manda para as pessoas se fez sentido. Vou já começar a captar os temas para quinta-feira da semana que vem. Estaremos aqui novamente. A gente começa dormindo e termina meio pilhada. Bom dia para vocês. Assista a reprise depois, viu, cunhada? Um beijo, gente. Fica com Deus. Boa quinta e bom trabalho para todo mundo. Obrigada!